Já estamos em contato aqui com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Secretário, muito bom dia, obrigado por atender aqui a Band News FM. Queria começar por esse assunto aí que o Josino trouxe, né? Primeiro, voltando atrás em relação à vacinação dessa faixa etária, né, dos 28 anos, mas falando que agora há essa possibilidade de que então na sexta-feira comecemos a vacinar aqui na capital paulista esse público. É isso mesmo, secretário? Ivan, bom dia, Sheila. Bom Nós dia. Vamos vacinar amanhã as pessoas com 29 anos, terça e quarta-feira. Hoje iniciamos a vacinação das puérperas e grávidas que haviam tomado a primeira dose de AstraZeneca. Estamos fazendo essa vacinação na casa de cada uma delas, são 652 que tomaram a AstraZeneca. Elas não precisam ir nas nossas unidades de saúde, a gente vai até a casa de todas elas. O governo do estado deve anunciar. Hoje tá ruim a conexão, né? A gente vai tentar refazer aqui o contato, mas confirmando essa informação, né, da vacinação das puérperas e amanhã mantida ainda o calendário para quem tem 29 anos, né? Falhou na hora do 28 anos. Mas basicamente isso, hoje sim. 30 anos, amanhã 29, e aí 28... Havia essa expectativa para que fosse na quinta-feira, não será mais, né? O prefeito já disse que na sexta-feira, mas temos também outras perguntas aqui a fazer ao secretário, então a gente vai tentar refazer o contato com ele, talvez por telefone mesmo, viu, gente? Porque segunda vez, né, que a gente faz entrevista com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, e dá umas travadas, assim, enormes, né, na conexão. Vamos ver se a gente refaz o contato daqui a pouquinho para falar mais sobre essa busca ativa de grávidas que já tomaram a primeira dose. Também sobre intervalo entre doses, né, da Pfizer, como é que o estado de São Paulo e como é que a cidade de São Paulo exatamente vai fazer. O que mais, Ivan? Tem muita questão. Tem questão enviada pelos nossos ouvintes, tem aqueles ouvintes ainda com dificuldades para encontrar a segunda dose da sua vacina. Então, eventualmente tomou lá a primeira dose da Coronavac e aí busca um posto de saúde, não encontra necessariamente a Coronavac para tomar a segunda dose. Então tem essas perguntas aqui levantadas pelos nossos ouvintes também. E vamos fazer todas elas, mas antes, contato retomado com o secretário, agora por telefone. Secretário, então, o senhor falou aí da vacinação das grávidas, falou das pessoas com 29 anos, né, amanhã, e como é que ficou em relação a esse público aí, as pessoas com 28 anos de idade aqui na capital paulista? O governo do estado deve anunciar na quarta-feira, Ivan, então as faixas etárias de 29 e 28 anos, seguramente então devemos receber as doses de vacina e recebendo até quinta-feira, possivelmente na sexta, então a gente poderia então iniciar com um dia de atraso apenas. Na verdade, nós estamos até adiantados, né? As pessoas com 28 anos, mas a gente depende um pouco dessa confirmação na próxima quarta-feira. Aqui na cidade nós já vacinamos 9.700.000 pessoas, né, com primeira e segunda dose. 80% do público acima de 18 anos também já foi vacinado na capital com pelo menos uma dose, né, público acima de 18 anos. Então estamos correndo aí para o mais rapidamente possível alcançarmos aí todas as pessoas que precisam ser imunizadas na cidade. Secretário, em relação às gestantes, né? Mais cedo o senhor acompanhou ali ao lado do prefeito Ricardo Nunes a vacinação de uma gestante que tomou a primeira dose da vacina Oxford AstraZeneca, mas que agora pode até tomar o imunizante da Pfizer. Como é que vai funcionar esse esquema? Essas mulheres vão até um posto de saúde? Vai ser só busca ativa, ou seja, o posto fazendo contato com essas mulheres? Como é que deve funcionar? Olha, Sheila, são 652 grávidas, né, gestantes e puérperas. Nós temos o contato, nome, telefone e endereço de todas elas. Elas não precisam ir à unidade de saúde. Nós vamos contatá-las e vamos até a casa de cada uma delas vaciná-las. Então elas não precisam se preocupar para que exatamente não fiquem aí passando. Nós estamos vacinando, os contingentes a serem vacinados são muito grandes, tanto de primeira como segunda dose. Então a gente tem uma aglomeração meio que natural nas nossas unidades. A gente quer evitar exatamente que as gestantes e as puérperas
tenham esse problema, então nós vamos na casa de cada uma delas vaciná-las. Muito bem. Secretário, nesse final de semana a gente estava falando muito sobre a reabertura de parques, reabertura, por exemplo, do Vale do Anhangabaú, né, tudo. A Prefeitura falava que precisaríamos chegar a 80% da população adulta vacinada aqui, com pelo menos a primeira dose, né? Esse número já foi alcançado oficialmente, né? Qual é a porcentagem de vacinados hoje aqui em São Paulo? Nós, Ivan, chegamos ontem a 79,6%. Dentro que subiram no sistema, né, de pessoas vacinadas, mas nós temos ainda um contingente grande de pessoas que foram vacinadas, sobretudo no final de semana, sábado e domingo também a gente vacinou na Paulista e no Anhangabaú. Esses números não subiram para o sistema, mas a gente já alcançou sim 80%, pelo levantamento que nós fizemos, 80% das pessoas com mais de 18 anos com uma dose. É um fato bastante importante, né, nesse processo de imunização que a gente consegue aqui na cidade. Os reflexos disso a gente já são perceptíveis, né, nas internações de UTI e também de enfermaria, na queda do número de óbitos na capital. Então, é muito importante essa quantidade de pessoas que a gente conseguiu até agora imunizar na cidade, Ivan. Agora, com esse bom número de primeiras doses aplicadas, eu queria falar um pouco sobre a segunda dose. Primeiro, em relação a esse anúncio que fez o ministro da Saúde, né, de que, de fato, será reduzido o intervalo aí da vacina da Pfizer, talvez o da vacina da AstraZeneca também, que hoje é de 3 meses para 21 dias. Recentemente a Regiane de Paula falou aqui na Band News que não tem dose suficiente para isso, né? Mas, como diria o outro, em havendo, né? Em havendo doses, não. Mas se a gente tiver essas doses, faz parte também agora do plano da Prefeitura adiantar também essa aplicação da dose de reforço para quem se vacinou com AstraZeneca e Pfizer? Não, sem dúvida, uma excelente notícia dada pelo ministro. Nós estivemos, inclusive o prefeito Ricardo Nunes e eu com ele há cerca de 20 dias atrás, e ele havia nos colocado exatamente isso, que deveria o PNI receber mais 60 milhões de doses em agosto, 60 milhões de doses em setembro. Então, se conseguisse reduzir esse tempo de vacinação de 12 semanas para 21 dias, seria muito importante no sentido de completarmos a imunização de toda a população. É torcer para isso dar certo. Se realmente conseguirmos avançar nessa linha, o PNI será uma excelente notícia em termos da gente poder imunizar o mais rapidamente possível toda a população. Tomara que isso aconteça mesmo. Agora, secretário, a gente recebe muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes que tomaram a primeira dose de determinada vacina e agora, na dose que completa a imunização, tem enfrentado alguma dificuldade para localizar aquele posto de saúde onde tem a dose daquela vacina específica, né? Então, eventualmente, quem tomou a primeira dose de Coronavac precisa tomar a segunda dose de Coronavac e não tem localizado no posto, daí fica indo de posto em posto. E aí não se trata do sommelier da vacina, é completamente diferente, gente. Não é que a pessoa está escolhendo, não. É a segunda dose que precisa ser daquela própria vacina. Haverá alguma mudança de procedimento por parte da prefeitura para facilitar, para que a pessoa possa localizar onde tem aquela vacina que ela precisa tomar? Esse é um problema realmente que tem acontecido, Sheila, porque a gente recebe a quantidade de doses de segunda dose, né? Ela é contada para o público que precisa naquela semana receber. Às vezes a pessoa acaba se atrasando, mas tem acontecido isso mesmo. Às vezes a pessoa vai na unidade, tem a segunda dose de um determinado imunizante e não tem o que ela precisa tomar. Por isso que nós estamos vendo aqui um mecanismo. Você sabe que nós temos o filômetro, né? O chamado de olho na fila, que é onde as pessoas consultam para saber qual é o tamanho da fila que tem no dia para se dirigirem às unidades que têm menos fila, né? Mais de 10 milhões de consultas já realizadas. A nossa ideia, Sheila, estamos tentando correr com esse trabalho aqui, é disponibilizar no filômetro, além do tamanho da fila, qual é o imunizante de segunda dose que existe na unidade de saúde. Porque aí a pessoa, ela consulta, se eventualmente no seu bairro não tiver aquele imunizante, ela vai num bairro próximo. Então, estamos tentando correr para ver se a gente disponibiliza esse serviço
para que as pessoas não fiquem correndo aí de uma unidade para outra. A pessoa pode ser vacinada na segunda dose em qualquer lugar, independente de onde tenha tomado a primeira dose, mas nós estamos realmente tentando ver esse mecanismo para facilitar essa consulta e a pessoa não ficar, às vezes, tendo que ir em 2, 3 unidades de saúde até encontrar o seu imunizante. Imagino que uma das preocupações da secretaria é fazer com que isso não se torne também um mecanismo para que aquelas pessoas escolham, né, a vacina, né, secretário? Tipo, estamos aplicando a segunda dose ali da Janssen, a primeira dose da Janssen, a segunda dose da Pfizer, então eu vou lá que eu vou tomar a minha primeira e vai ser essa marca, né? Acho que isso também é uma preocupação. Sem dúvida. É que nós recebemos, Ivan, a quantidade exata de segunda dose referente à primeira dose. E segundo, também a pessoa, lógico, quem vai tomar a segunda dose tem que apresentar a carteirinha para a gente poder identificar qual é o tipo de imunizante que precisa se dar. Mas agora a gente imagina, temos feito um trabalho educativo para que não tenha essa escolha. Então, estamos recebendo em quantidades, agora inclusive na próxima semana a gente recebe as vacinas da Pfizer, recebemos a AstraZeneca, da Coronavac. Os nossos profissionais têm feito um trabalho no sentido de evitar que esse tipo de coisa aconteça. Quer dizer, a dose que é de segunda dose não ser utilizada eventualmente por pessoas com primeira dose escolhendo o tipo de vacina. E a da Janssen nem entra no meu exemplo, que foi completamente fora da realidade, mas é porque a gente sabe que isso existe, né, secretário? Inclusive que tem grupos aí de aplicativos de mensagem que as pessoas ficam trocando informação sobre qual vacina tem em cada posto, de que, bom, isso seria um mecanismo muito bom para quem realmente não consegue encontrar ali, porque a orientação é essa, né? Eu, por exemplo, quando eu tomei a minha vacina, a enfermeira falou, você tem que voltar aqui no posto, né? Antes de procurar outro, mas é algo que já facilita também, mas não pode ser usado como uma forma de, olha, ali estão aplicando aquela, então eu vou lá tomar minha primeira dose também. Não, as doses são contadas, né? Então não vai ter esse tipo de mecanismo. Secretário, para a gente encerrar ontem, e o senhor falou até de passagem, né, sobre um desses pontos de vacinação na Avenida Paulista, um foi montado ali, também montado na Praça do Patriarca, na região central. Esse tipo de ação deve se repetir nos próximos domingos, secretário? Sim, no caso da Paulista e do Anhangabaú, a gente deve repetir aí pelo menos nos próximos domingos e seguramente até o final do processo de imunização de primeira dose. Nesses locais a gente aplicou tanto primeira como segunda dose. A gente deve repetir. Na Paulista teve um movimento bastante significativo, no Anhangabaú foi pequeno, mas a gente deve repetir sim. Muito bem, conversamos aqui na Band News FM com o secretário municipal de saúde aqui de São Paulo, Edson Aparecido. Secretário, muito obrigado, pela entrevista, um bom trabalho. Obrigado, Ivan, obrigado, Sheila. Obrigada, bom dia.